Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, paz e graça a todos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, cadê? Jonilson, passa, por favor, o slidezinho da semana, só para a gente reforçar aqui, né? O mês de março vai ser um mês muito movimentado, né? Dá uma paradinha aí. Agenda de março, dia 9, na sede, né? Tem atividade, né? O Ministério Infantil tem, né? Dia 9, palestras, né? Uma Santana, né? Uma ação, né? Uma ação de rua, né? E queremos a presença de todos vocês, tá bom? Dia 9 de março. Próximo. Tudo isso é em março, viu, gente? Dia 16 teremos aí, né? Circuito geral. Provavelmente vem uma caravana de Baturité, né? Ó, Baturité aí, o circuito tá ficando internacional já, viu? Tá bom? Então a gente quer a participação de todos vocês, tá bom? Para estarmos aí, né, nesse movimento de avivamento, de esclarecimento e de proclamação da palavra de Deus. O próximo, dia 23 de março, às 19 horas, culto de mulheres. Aí, né, com essa nova temporada de gestões aí das mulheres, onde elas estão unidas com o propósito de fazer com que esse ministério tão rico que é o de mulheres, né, cresça ainda cada vez mais, tá bom? Então, a gente quer aí a integração de todos vocês. Inclusive, a gente quer uma união aí do dia 16 agora, de março, né, que as mães estejam presentes, que provavelmente terá uma palavra para a mãe também no circuito. E os jovens do circuito, a gente quer que vocês venham servir também aqui na igreja, tá bom? Então, só isso, Nilson. Obrigado, viu? Sofia. Irmãos, a gente queria fazer uma celebração hoje. Hoje é Santa Ceia, e para mim a Santa Ceia é um culto de festa e de esclarecimento e um ensaio, né, para as bodas do Cordeiro. Eu acho muito importante, né, a Santa Ceia na igreja. A gente não pode perder de forma alguma. E a gente queria celebrar aqui o casamento, né, da Dávila e do Henrique, né? É um pouco surpresa para a igreja, tá bom? Porque vai ser simples. A gente vai realizar esse casamento deles aqui. A Dávila eu conheço ela desde pequenininha, né? Pode ficar aqui mesmo, fica melhor aqui, né? Eu queria convidar os pais, se estiverem aqui, para sentar aqui, né? Cadê ela? Não está aqui não, né? Ah, Darlene, seu esposo, pode sentar aqui, ficar aqui um pouquinho, só para a gente dizer algumas palavras. Deixa eu falar uma coisa para você. A Dávila, ela cresceu nessa igreja. Eu tenho uma foto da Dávila desde pequena, né, nas blitz, que ela queria ir, não podia ir porque era de menor. Vendendo água não podia, né? Ela sempre esteve presente em todas as atividades da igreja. Então, para a gente sempre é uma honra, né? Quando o fortalecimento, né, das famílias começam dentro desse seio chamado igreja. Então, a Dávila tem essa história e vocês conhecem muito mais do que eu a história dela, né? Então ela está fazendo tudo aquilo que verdadeiramente o Senhor nos ordena, que é formar a família. E o Henrique, né, faz parte dessa família também, entrou para essa família aqui, é o esposo dela, eles são casados já no cartório, né? E a gente vai fazer uma cerimônia aqui na igreja também, né? O cristão, a igreja em si é igual o batizado, né? Você não é obrigado a batizar o seu filho com 3, 4, 5 anos de idade, não. Ele toma essa decisão quando ele quiser, quando ele estiver adulto. A gente apresenta. Mas o mais importante, né, dessa união cerimonial, né, de um casamento é exatamente aquilo que o Senhor quer mostrar através dessa união. Amém? Então,
casamento foi criado por Deus, se trata de uma instituição sagrada entre o homem e uma mulher, e que deve ser tratado com respeito e reverência, né? É assim o conceito que Deus tem em relação ao casamento: respeito e reverência. O segredo para um casamento feliz é convidar que Jesus faça parte desse relacionamento, para que o casal possa ser usado para a glória de Deus, sendo uma bênção para outras pessoas. Você percebe que o casamento ele envolve outros grupos, outras pessoas, né? Esse é o propósito de Deus. No casamento vão surgir novas e novas e novas gerações. E um texto bíblico que revela, né, a cereja do bolo. A cereja do bolo está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7, que diz que o amor é paciente, viu, Dávila? Que o amor é paciente, viu, Henrique? Que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor é toda essa junção. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No início de um relacionamento, a gente sabe que são as 1000 maravilhas, né? A gente sabe que todo início é belo, mas no decorrer da caminhada, na jornada desse relacionamento, muitas coisas irão acontecer, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, 20º ano, né? Quando vocês estarão aqui, né, fazendo novamente aqui uma consagração aos seus 10, seus 20, seus 30 anos. Essa reverência que o casamento tem que ter é a mesma reverência que a igreja também tem que ter. E se resume em amor. O amor não é somente aquele carnal, aquele que a gente tem ansiedade de tocar na amada e o amado tocar no vice-versa, né? Não, mas é o amor que a gente acabou de ler, aquele que tudo suporta, aquele que tudo faz em prol do reino de Deus. Esse é o propósito do amor em Cristo. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em poucas palavras, irmãos, a gente vai fazer essa celebração. A gente vai dar início aqui já a essa celebração. E eu queria perguntar aqui ao Henrique. O Henrique que é o varão. O Henrique que já casou, né, no cartório. Já está tendo as suas primeiras experiências, né, como varão em casa, já tem uma filha. E a gente, para fortalecer essa união, a gente vai fazer algumas perguntas para o Henrique. Você está disposto, Henrique, a prometer diante de Deus e de todas as testemunhas que estão presentes aqui, diante dos pais da noiva, né, diante do seu pastor, diante dos seus pastores que estão nessa casa, tomar a Dávila como sua legítima esposa, para viver com ela segundo a ordenança de Deus? E você, Henrique, promete honrá-la, amá-la, consolá-la, promete amá-la na saúde, na enfermidade? Eu queria essa resposta sua. Você promete? Amém. Glória a Deus. Amém. Até eu estou nervoso, irmão. Primeiro que eu fiquei nervoso, que a minha perna está tremendo, ó, e a minha mão está gelada. Glória a Deus. A responsabilidade da união é muito séria. Irmãos, agora eu vou fazer a mesma pergunta para a esposa, para a varoa Dávila.
Dávila, você está disposto a prometer diante de Deus, de todas as testemunhas que também estão aqui, presente, tomar o Henrique como seu legítimo esposo, para viver com ele segundo a ordenança de Deus? Então, Dávila, você promete amá-lo, consolá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, e como também na prosperidade? Sim ou não, Dávila? Por quê? Jesus. Amém. Lançar aí o palmo então. O casal. Não foi dessa vez, Henrique. Fica só com o do cartório. Amém. Pode sentar, irmãos. A gente não tinha combinado isso, mas foi infelizmente, né? Infelizmente foi a resposta dela. A Dávila me comentou isso antes, né, pra gente fazer essa cerimônia. Mas ela continua casada com ele. Amém? A Dávila aqui, irmãos, representa a igreja do Senhor Jesus. E sabiamente ela não respondeu que queria ficar com o Henrique porque ela não estava preparada. E o Henrique aqui representa Jesus, né? Que queria uma resposta sim da sua igreja, mas ela não estava preparada. Amém, irmão? Pode sentar, Henrique. Aleluia. Glória a Deus. Tem bolo lá fora, não tem? Tem bolo lá fora. Tocar aí pra nós. E vamos dar um copo d'água. Fazer casamento seca a garganta. O Diogo começou aqui a oração falando da parábola das 10 virgens. Depois ele encontrou uma aliança pretinha aqui em cima. Tem tudo a ver, né? Lembra que a gente prega aqui, a gente fala muito, conversa. Olha, quando o Espírito Santo está no controle, vai tudo dando certo. Tá bom? Acho que eu fiquei nervoso, fiquei. Não é não, Darlene? Hã? Que foi? Não foi eu não, foi ela que não quis casar, né? Fazendo meu papel aqui. Caso, né? Irmãos, a Bíblia fala em Malaquias capítulo 2:16, né? A Bíblia fala aqui que Deus odeia o divórcio, né? Quer casar, né? Amém. Nosso irmão Wilton, né? Seja bem-vindo. Eu amo a vida do Wilton, não sei porquê, mesmo. Tem irmão, né, que a gente não ama muito, mas o Wilton eu amo mesmo. Já podemos começar então a outra cerimônia. Hã? O que foi? Ah, sim.
E a Dávila sumiu mesmo, né? Sumiu, né? Cadê ela? Sumiu? Não tá na igreja a Dávila, não? Tá ali ela. O Henrique, ó, ficou parado aqui no altar, sem saber o que fazer. Glória a Deus. Irmãos, Mateus capítulo 25. Jojo, tá aí, Jojo, na área? É aí, Jojo. Esses crentes são tudo loucos, rapaz. Mateus 25. É desse jeito, né, não, Diogo? É desse jeito. É desse jeito. A noiva tem que estar preparada. Olhe para o seu irmão aí do lado e diga: você está preparado? Está preparado, não? Amém, irmãos. Vamos ler a parábola das 10 virgens aqui. A parábola profética, né? Das 10 virgens. Vamos ler aqui para a gente compreender um pouco. Quando Jesus começou a falar sobre esse sermão acerca da sua segunda vinda à terra, ele trouxe 3 sermões. Um foi a parábola das 10 virgens, outra foi a parábola dos 10 talentos, e outra foi o fim profético sobre a vida eterna. Essas 3 parábolas, elas revelam como será a vinda de Jesus. Quando falamos de talentos, dos 10 talentos, Deus deu talento para cada um que está aqui. Para todos vocês, Deus deu um talento. Seja de ficar na porta, seja de dar um glória a Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E o Senhor fez isso, deu um talento para cada um nessa parábola. Uns talentos, uns que receberam um talento, multiplicaram esses talentos, mas teve um que não multiplicou esse talento. Deus diz bem assim para ele: porque para o último que não multiplicou os seus talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que você não tem será tirado. E ontem, aliás, nós estávamos conversando com uns amigos, umas amigas nossas, e tinha um amigo nosso que era juiz, um juiz famoso aqui do estado do Ceará. Ainda é juiz, né? Só que hoje está no hospital, aposentado. E o juiz deve ganhar muito bem, né, irmãos? E a gente descobriu que ele não tem nada, nenhuma casa para morar. E o salário dele é todo para empréstimos. Porque o talento, talvez, que Deus deu a ele, como juiz, ele não soube usar. Dentro da sociedade, dentro dos lugares que ele andava. E Deus lhe tirou tudo. Até o que ele não tinha, Deus tirou. E hoje está no hospital. O filho tirou, ficou só um neto. Tirou a mulher morreu. Então é assim que Deus age, né? E o outro é esse texto aqui que eu gosto muito. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, me estava nu e me vestiste, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste também me visitar e ver. Esse aqui é uma reverência, é onde Deus está falando sobre um aspecto social, aquela obra que a gente faz na prisão, né? Onde você faz na rua, entre os mendigos, enfim, uma obra social. Eu sei que aqui dentro tem pessoas assim, né? Isso aqui são as possibilidades, irmãos, que o Senhor está colocando para a gente ser salvo. Amém? E voltando à primeira, que é a noiva, que é uma das mais sérias para mim. Eu não sei por que Deus ele trata a mulher dessa forma, né? E as 10 virgens, irmãos, era até um costume judaico, né? Era um costume judaico onde elas iam casar. Geralmente o noivo, né, aparecia às 12 horas da noite, na madrugada.
E elas tinham que estar preparadas ali com as suas lamparinas acesas, com óleo dentro delas. Geralmente uma lamparina naquele tempo de Cristo, aquela lamparinazinha de barro e tal, com um pavio e com azeite dentro, demorava aproximadamente 3 horas. Por isso que elas tinham que estar sempre sendo substituídas. Assim como nós temos que estar substituindo o nosso azeite. Então elas estavam sempre que estar ali atentas para que as suas lamparinas não viessem apagar, porque o caminho era escuro naquele tempo, não tinha energia elétrica, né? Então as noivas saíam caminhando no escuro ali com as suas lamparinas para chegar para a chegada do noivo, que geralmente, culturalmente, chegava às 12 horas da noite. Então elas precisavam estar muito preparadas. E o legal de sair, que naquele tempo, irmãos, o dono da noiva, o pai da noiva, ainda tinha que pagar um dote para o noivo, né? Que bom, né? Eu não sei porquê, né? Mulher, desde o princípio foi assim, né? Eu não acho legal isso não, mas para os pais da noiva era bom, né? Parece que queriam se livrar da noiva. Leva essa menina e eu pago quanto você quiser para tirar ela de casa. É verdade, né? Coisa esquisita, mas é cultura. Dessa mesma cultura, Jesus traz explicando simples para que a gente venha entender. Como esse casamento que acabou, né, de quase acontecer, né? Agora eu faço uma pergunta para você, acerca da vinda de Cristo. Vocês não acham que está tudo estranho nesse mundo não, irmãos? Irmão, está tão estranho. Eu sou crente, eu não sou um crentão não, sabe, irmãos? Eu não sou um crente fariseu, eu não sou um crente religioso, não. Eu tenho menos aparência de crente que muitos crentes. Eu estou com essa aparência aqui dentro, mas lá fora o pessoal me olha, tu é crente, é pastor? Não sou cristão. Mas a gente vê um clima lá fora, porque parece-me que os padrões estão mudando. Essa semana eu estava tão triste, ainda estou triste, né? Que as maiores decepções que você tem é dentro da igreja. Não estou falando aqui não, que eu amo vocês. Já entendi o comportamento de quase todos vocês aqui. Mas são nas lideranças daqui, de outros lugares, das que a gente convive, e que as decepções vêm mais do nosso povo do que do povo que é ímpio. E eu não quero de forma nenhuma dizer que o ímpio é errado, que o ímpio é isso. Eu não sei o que Deus vai fazer não. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. E se a gente for ver pelo outro lado das coisas, irmãos, o que está faltando para Jesus voltar? Me diga. Acho que nada, irmão. Jesus está à porta, não precisa mais nada. Enfermidade uma atrás da outra, que os médicos não sabem nem o que fazer, não sabem nem o que passar. Não sei, paracetamol, você vai na UPA, paracetamol, esses remédios populares, né? Os médicos não sabem mais o que fazer com tanta enfermidade que surge. As organizações mundiais estão fazendo de tudo para diminuir a população. Por quê, irmãos? Porque não se sabe onde colocar tanta gente. Gente com problemas, gente irritadas uma com a outra. Ainda há pouco eu estava vendo uma pesquisa. Você sabe que toda pesquisa que se faz usa aqueles ratinhos, né? Aqueles ratinhos de laboratório. E parece que eles têm os mesmos sentimentos, né, do humano. E descobriram que dentro de uma caixa cheia de ratinhos, havia ratinhos depois dessa pandemia. Como mudou o mundo? A gente pensa que a pandemia não foi um alerta de Deus, irmãos, como ele alertou Sodoma e Gomorra, como ele alertou o povo no Egito. Nada mais é de que Deus falando conosco. Então aqueles ratinhos, eram vários ratinhos ali. Aí tinha um grupo de ratinhos que começavam a se manifestar com outros ratinhos. Eles queriam acasalar, né, com outros ratinhos, homem com homem. Você está me entendendo? Homem com homem, a pesquisa isso, os ratinhos lá por meses. Aí o outro ratinho, né, eram canibais, comiam os outros violentamente. E outras ratinhas queriam se acasalar com outras ratinhas, mudando todo o propósito de Deus da criação.
Então essa pesquisa revela como o ser humano está, sabe? Completamente fora do seu normal. Isso não é coisa, irmão, de Deus. Jesus está às portas. A coisa está tão séria, mas tão séria em relação à igreja, que hoje para você ganhar uma alma para Jesus, irmão, é uma dificuldade. É uma dificuldade que você tem que fingir que não é crente. Você não pode dizer para o cara que ele é pastor. Você não pode nem dizer para ele que você congrega numa igreja. Pelo amor de Deus, não diga isso, senão ele nunca mais vai olhar na tua cara. Está difícil, irmãos. Mas por quê? Porque todo o padrão mudou. A Bíblia fala aqui, então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. Essa parábola é narrada em Mateus 25, vai embora. Então as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. As 5 delas eram prudentes, as 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, irmão, Deus tem um mistério na madrugada. Eu não sei se ele vai voltar de madrugada, mas a Bíblia fala que a fila é menor de madrugada. Eu que estou dizendo, não é Deus não, perdão, né? A fila é menor de madrugada porque o povo está tudo dormindo. Então aqueles que me buscam de madrugada, Diogo, me acharão, não é não? Então parece-me que é mais fácil você achar Deus de madrugada. É por isso que Deus, ele revela as coisas com tanta simplicidade. Ei, eu vou chegar à meia-noite. Geralmente na tradição o noivo chegava à meia-noite. Por isso que as lamparinas das noivas, por isso que as lamparinas da igreja precisavam estar acesas, para que elas pudessem ir ao encontro do Pai. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-me um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendam e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam as portas. Você percebe que é rapidinho. Eu virando aqui no capítulo 25, olho para a esquerda e diz bem assim, ó, lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 37, diz: e foi como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem hoje. Estava lá a arca, que todos estavam rejeitando, de portas abertas, mas quando o dilúvio veio, elas tiveram que fechar. E assim também será a vinda de Cristo. É no estalar de dedo, ó, pá! Jesus vai voltar, irmãos. E se você não estiver preparado, você fica. Eita, Jesus chegou, me arrepiou todinho. É desse jeito. Olha, esse evento, irmão, é um evento sobrenatural que vai acontecer na terra. A gente pode achar que isso não vai acontecer, mas a gente vive, irmãos, sob uma atmosfera sobrenatural, e de Deus a gente pode esperar de tudo. Então espere então o arrebatamento, espere então a vinda de Jesus. Só que Jesus não vai na tua porta se humilhar. Só que Jesus não vai até você. Não, você precisa ir até Ele. O texto fala isso, que elas tinham que ir até Ele. Sabe aquele cara orgulhoso, aquele crente orgulhoso, que quer que você vá até lá,
Se ele não vir hoje na minha casa, eu não vou para a igreja. Vai morrer lá, irmãos. Sabe? Irmão, a igreja mudou há muito tempo. A igreja do Senhor tem mudado há muito tempo. Em todos os aspectos a igreja tem mudado, irmão. Na adoração, na forma que você contribui para a igreja, na forma de você servir a igreja, tudo mudou. Às vezes de uma pessoa que está cheia de tatuagem, com a bermuda, com tênis aqui, talvez ele tenha mais santidade do que eu, que estou todo arrumadinho hoje aqui para esse casamento. Sim ou não, irmãos? Os tempos mudaram. E Jesus está trazendo uma nova geração para dizer que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois chegaram também as outras 5 virgens dizendo: Senhor, Senhor, abrem a porta. Aí já era, já estava fechada. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Eu acho que é uma voz, né, que vai surgir lá de trás. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Eita Jesus. Vigiai. Aqui a parábola encerra: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmão, seria muito fácil se você soubesse que Jesus viria daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu tenho certeza, se você soubesse que Jesus vier daqui a 30 dias, sabe o que você vai fazer? Eu vou para o shopping, eu vou para o Iguatemi, eu vou comprar um monte de roupa para pagar em 10 parcelas, né? Eu vou aproveitar, vou fazer uma viagem que eu não vou pagar depois. Ia ter muita gente que ia se aproveitar ainda, né, da vinda de Cristo para enganar Ele. Você sabia disso? Irmãos, é por isso que ninguém sabe o dia e nem a hora. E tem que ser assim, para nos causar essa curiosidade, irmãos. Mas essa curiosidade é muito séria. Você não perca tempo à toa com coisas supérfluas. As virgens, como eu acabei de falar, que representam a igreja, aquela moça de branco que estava ainda há pouco aqui, irmão, ela estava representando a igreja. E se você conhece a Dávila, sabe que a Dávila faz parte dessa igreja, e sabe, né, o conteúdo da Dávila. É uma filha nossa. A gente sabe que ela chora, né? A gente sabe que ela serve. Tudo que eu ligo, faz isso, ela faz. Mas a gente sabe também o estado emocional dela. E a gente está aqui para se entender um ao outro. Sim ou não, irmãos? Eu trabalho assim, irmãos. Eu não escondo nada. Então vocês conhecem muito mais do que eu o estado dela. É por isso que ela tinha todas as ferramentas para dizer: eu não estou preparado. Você pode estar, mas eu não estou preparado ainda. E você aceite que você ainda não está preparado e comece a se preparar, porque Jesus está voltando. Ai, Jesus. Por que 10 virgens, irmãos? Por que Deus escolheu 10 virgens? Tradição judaica? Por que 10 virgens Ele escolheu? Tradição judaica? E por que Deus, fez dessa forma? Era preciso fazer dessa forma? Sabe por que 10 virgens? Mas se a gente for fazer essa pergunta aqui, tem criança aqui, tem adulto, tem tudo. Mas nem todos aqui casaram virgem, né? Nem todos aqui, tem gente que baixou a cabeça. Nem todos aqui, irmão, tiveram só uma experiência com o noivo. Sim ou não? Né? Mas Deus está aqui exatamente para reformular esse caráter, né? E transformar você numa virgem, não é? Numa figura de noiva. Por que noiva? Porque ela é limpa, ela é pura. É isso que representa o traje branco: pureza, limpeza. Linho fino significa justiça. É aquele linho fino que está sobre aquela estátua do símbolo dos advogados lá.
Justiça cega, né? E tem um linho fino por cima ali, que simboliza justiça, que é exatamente a cor da pureza da igreja, branca, alvo como a neve. Amém, irmãos? Por isso que Deus escolheu uma virgem. Por isso, eu já repito mais uma vez aqui nessa igreja, Deus não vem buscar uma igreja prostituta. Ele vem buscar uma virgem. Não sou eu que estou falando. Se a gente pular para Apocalipse, Deus vai falar numa meretriz. Que Deus quer transformar você numa igreja virgem, limpa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos perceber nessa parábola que há um grupo, né? Há um grupo de pessoas ou de igrejas prudentes e de igrejas imprudentes. O que significa a igreja prudente? Ela vive pela fé. Imprudente, ela vive pela fé dos outros, vive atrás da bênção e não do abençoador. A igreja imprudente é o grupo imprudente. Ainda há pouco eu estava vendo o filme. Qual é o filme que eu estava vendo? Lutero, né? Estava iniciando Lutero, né? Aí vou embora, né? Aí Lutero, né? A justiça sobre Lutero, né? Deus ama, né? Ama aquele que clama por justiça. Aí o Espírito Santo então ali usando Lutero, né? Ele já estava até aqui das indulgências da igreja católica, né? Vendendo um pedacinho no céu, você pagava isso para ficar curado, pagava aquilo para ser salvo, e o Espírito Santo incomodando aquele homem, que aquilo ali não era real, era mentira, né? E então existe essa igreja imprudente é exatamente aquela que vai buscar algo, irmãos, que não requer esforço nenhum seu, e sim dos outros. Ou seja, a igreja imprudente é a noiva imprudente, que vive sobre a bênção da outra. Você está me entendendo? Aquele irmão que diz bem assim: ora por mim hoje, irmão, né? O crente 6 horas, né? Mateus 25, 3, está aqui dentro do texto da parábola. As prudentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. A igreja prudente, ela anda com a sua lâmpada, mas anda sem óleo. É como se andasse num carro sem gasolina, né? Não, Wilton? É como andasse com essa Bíblia para cima e para baixo e não servisse de nada. É como se você usasse uma roupa longa e um terno desse aqui não representa nada se você não tiver vestido de linho branco com a pureza que a virgem precisa ter. Ah, Jesus. Mateus 25, versículo 8, mais uma característica da igreja imprudente, as insensatas, né? As igrejas imprudentes disseram às prudentes: dai-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Pelo amor de Deus, me dá um pouco do teu óleo, me dá um pouco da tua unção. Deixa eu tocar em ti, pastor. Dá um pouco da tua bênção. Tem aquele pastor que joga o paletó, né? O cara cai, não sei se é o cheiro, não sei se é a unção, não sei o que é. É o crente pidão, irmãos, né? É o crente pidão. Olha, não se empolgue com esse tipo de movimento. Isso não quer dizer nada não, irmão. Satanás, ele também faz muitos milagres. Não subestime o poder do diabo. Está escrito na Bíblia, porque da mesma forma que Deus faz certos milagres, o diabo também faz. Não é não? Faz os outros cair, faz os outros rodar, faz os outros ser curados. Não seja crente pidão, esteja com as suas lamparinas acesas, aleluia. Outra coisa, irmãos, não deixe para a última hora. Lembra que eu falei que está preparado? Vocês estão preparados? Então não deixe para se preparar na última hora, que é até um time de futebol, né? Se prepara para a grande partida, e nós vamos estar preparados para essa grande partida, aleluia. Não deixe para a última hora. Mateus 25, 10 diz aqui, né, esse aspecto maravilhoso.
dessas moças. E saindo elas para comprar o óleo, chegaram o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram, mas elas não puderam mais entrar, ou seja, elas deixaram para a última hora. Todo dia eu me pergunto, irmão, todo dia eu me pergunto, Senhor, será que eu estou preparado mesmo? Tem umas coisinhas que eu gosto de fazer aí, Senhor, mas isso não vai me impedir de eu ser salvo não, né? E eu sei que você também tem umas coisinhas dentro do seu coração que você faz, né? Ai, mas Senhor, é só uma besteirinha, irmãos. É só uma besteirinha. Vai ser uma besteirinha que vai, irmão, fazer com que você não entre, que você não case. Vai ser uma besteirinha que ainda há pouco aqui a noiva deixou o noivo no altar. Não é não? É uma besteirinha, sabia? Eu creio, irmão, que é uma besteirinha. Mas eu, pastor, Deus, eu orei, eu preguei, eu viajei o mundo todo pregando a tua palavra, eu cuidei de casa de recuperação, muitas pessoas morreram no braço da minha mulher, eu cuidei de ferida, cara, com a cabeça cheia de bicho, descascando o corpo por conta do álcool. Isso não quer dizer nada, irmãos, só são obras. Conta, mas não quer dizer nada, irmão, se eu ainda estiver com as minhas vestes sujas. Por isso, a Bíblia diz, quem está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, use mais. Oh, Espírito Santo de Deus, não largue a sua lamparina. Amém, irmãos? Não largue a sua lamparina. A sua lâmpada precisa estar acesa. O que é a igreja prudente? Essa outra igreja aí que está bem contadinha entre as imprudentes, irmãos. Mas está bem contadinha mesmo. É contado no dedo essas igrejas prudentes. Mas é contada nos dedos. Mateus 25:4 diz: as prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas lâmpadas. Você precisa levar a vasilha e levar o óleo. Não dá para levar o óleo sem a vasilha, nem a vasilha sem o óleo. Na sua vida é desse jeito. Não troque a sua salvação por nada nesse mundo. Olha só o que a Bíblia diz. Às vezes a gente acha que Deus é meio ruim, né, conosco, né? A gente acha que Jesus é meio sagaz. Quando ele diz, aquele que ama mais o filho, aquele que ama mais o esposo, aquele que ama mais a esposa, não é digno de mim. É assim o texto, Diogo? Se eu não troquei as bolas, né? Mas o filho, veja bem, irmãos, e às vezes a gente perde um tempo, né, amando mais essa turma e esquecendo de quê? Da sua salvação em particular. As prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias, precisam estar juntos. Mateus 25:9, para a gente estar encerrando esse momento, irmãos, diz: elas responderam, não, pois pode ser que haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar o óleo para vocês. Ou seja, irmãos, aqui estava havendo uma negociação entre esses dois grupos. Ei, me empresta um pouquinho do teu óleo. Aí a outra responde, ei, talvez o que eu tenho aqui não é nem suficiente para mim. Se eu lhe der, eu vou ficar sem. Tu está me entendendo, irmãos? Olha a decisão que você tem que tomar. Não dá para dividir a nossa salvação, não dá para repartir a nossa fé. Não dá, a fé é minha, você tem que ser a sua. Não dá para repartir fé com ninguém não, a fé é sua. É você que tem que adquirir essa fé. Você não pode repartir conhecimento com ninguém. O conhecimento é seu. O conhecimento que o Hilton adquiriu no decorrer da vida dele, com a Dani, né? O conhecimento que o Diogo adquiriu na caminhada dele, o Cícero, todos vocês que estão aqui. Esse conhecimento é de vocês. Nem os seus filhos vão ter esse conhecimento, a não ser eles vão copiar os seus movimentos, né? O seu comportamento, o seu caráter, mas o conhecimento é teu. Então, não dá para dividir, irmãos. Então, a igreja imprudente, a noiva imprudente,
queria dividir isso tudo com as prudentes. Não dá. A fé é individual. Assim também como uma salvação, você não dá para repartir a salvação. Seria tão bom, né? Se eu fosse salvo, viu, Isaías? E a minha família toda fosse, né? Seria bom demais, né? Que eu ia pagar o preço. Eu ainda ia pegar um dote deles. Ó, vou sofrer por vocês, viu? Vou sofrer muito por vocês. Aí você paga um saláriozinho para mim, que eu vou orar por vocês, né? Aí em compensação vocês vão ser tudo salvo. Seria bom, né, Daniel? Se fosse assim, né? A gente, através das nossas orações, né? Através do nosso esforço, a gente intercede, mas a gente não pode se responsabilizar pela salvação de ninguém, porque a salvação é individual. Sim ou não? É individual. O fato de eu estar andando lado a lado com a minha mulher, eu digo para ela, ó, a salvação é individual. Não me atrapalhe, nem te atrapalhe. Vamos tentar andar junto, né? É desse jeito, irmãos. Irmãos, casamento é projeto de Deus. Sim ou não? É projeto de Deus. O seu casamento físico, o seu casamento aqui na terra com o seu esposo, né? A união de famílias é coisa de Deus, é projeto de Deus, irmãos. E esse exemplo é o exemplo mais claro que Jesus deu para nós. Como família, casamento não é acasalamento. Amém? O que é acasalamento, vocês sabem? Né? Casamento não é acasalamento. Acasalamento é só por um momento, né? É por um momento de satisfação de ambos, mas casamento é para o resto da vida. Amém, irmãos? E aqui eu me despeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Os meninos vão cantar um louvor, Eles vão cantar um louvor aí, um acústico, né, que chama. Enquanto isso, o Diogo já se prepara aqui para trazer a cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Vai fazer casamento mais não, né? Glória a Deus, amém, irmãos? Seria bom, irmão, se a gente fosse avisado antes, né, irmão? A irmã quase mateu do coração, pelo amor de Deus. Você está achando que Jesus vai avisar, Deus vai avisar a volta do filho? Agora eu estou entendendo o dia que eu passei hoje, viu? Irmãos, eu passei o dia hoje no seu